10º estudo. Parte 1. Livro. Mecanismos da mediunidade. Capítulo 2. Conquistas da microfísica. Quarto subitem do capítulo 2. Estado radiante e raios X. Parte 1 de 2. Por Aécio César. Hoje, pessoal, iremos iniciar os comentários do capítulo 2. Conquistas da microfísica, do quarto subitem, do capítulo 2, Estado radiante raios X, parte 1 de 2. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis. Elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Seriam como o vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hittorf, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação do ar, fazendo passar, através dele, uma corrente elétrica, oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, cátodos e ânodos, ou polos negativos e positivos, respectivamente, formados por fios de platina, e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Vamos nessa, pessoal, analisar mais esse parágrafo juntos. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis. André inicia seus apontamentos, refletindo na visão clássica da física anterior ao século XX, quando se considerava o átomo como a menor unidade da matéria, indestrutível e sem estrutura interna. Essa concepção foi derrubada com a descoberta do elétron e do núcleo atômico. Elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Aqui, André refere-se ao entendimento de que a matéria é formada pela combinação de elementos químicos. Através da união, ligações químicas, e separação, reações químicas, desses elementos, surgem diferentes substâncias e formas da matéria visível. Seriam como o vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. Neste trecho, nosso instrutor espiritual nos aponta uma visão quase espiritualizada da matéria, como recurso finito, mas perfeitamente reaproveitado pela natureza. Indica um ciclo contínuo de transformação e utilização dos elementos, sem perda real, em consonância com a lei da conservação da matéria. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física. André nos faz lembrar da revolução científica ocorrida na física a partir de 1875. Novas descobertas, como a radioatividade e a estrutura interna do átomo, alteraram completamente os paradigmas anteriores, dando início à física moderna. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hittorf, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação do ar. André menciona os experimentos com tubos de raios catódicos. Hittorf iniciou o trabalho com descargas em gases rarefeitos, que foi aprofundado por Crookes. A rarefação do ar era necessária para observar o comportamento dos elétrons, ainda não identificados como tal. Vale aqui minha observação. Fazendo passar, através dele, uma corrente elétrica, oriunda de alto potencial. André aqui detalha o método experimental em que uma tensão elétrica elevada era aplicada no tubo rarefeito, produzindo um feixe de partículas carregadas negativamente, os chamados raios catódicos,
mais tarde identificados como elétrons. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, cátodos e ânodos, ou polos negativos e positivos, respectivamente, formados por fios de platina, e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Finaliza explicando a estrutura do tubo de Crookes, com seus eletrodos, fontes de corrente elétrica. A platina era usada por sua resistência e condutividade, e as placas metálicas podiam variar conforme o objetivo experimental, fundamentais para os estudos que levariam à descoberta do elétron. Espero que essa minha análise tenha tirado suas dúvidas. Quero pedir a você, ouvinte amigo, que se inscreva no canal, ativando o OK e o sininho para ser avisado a novos áudios, como também nos ajudando a divulgar esse meu estudo. Grato. 1º de maio de 2025.